Mais de 25 milhões de moradias no país são precárias. Na pandemia, o Brasil descobriu, infelizmente, que algumas residências não tinham sequer um requisito para uma das coisas que mais se falou: lavar as mãos. O complexo problema da habitação está presente de norte a sul do Brasil e se arrasta por décadas. Bons projetos públicos de habitação, com visão de longo prazo, são mais que necessários para a gente solucionar o problema da moradia no Brasil. Como os arquitetos e urbanistas podem contribuir prestando assistência técnica em habitação de interesse social? Quais são as medidas que podem proteger as cidades dos interesses exclusivamente privados? O que é gentrificação? Esses são alguns dos assuntos que vamos discutir no Betoneira de hoje. Nossa convidada de hoje é a arquiteta Nádia Sommek, professora emérita da FAO Mackenzie e doutora pela FAO-USP. Nádia foi eleita presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAU-BR, em janeiro de 2021 para a gestão 2021-2023. Nádia é autora do livro A Cidade Vertical e o Urbanismo Modernizador, além de outros livros e artigos. Pesquisa a verticalização das cidades brasileiras e projetos urbanos com inclusão social e proteção ao patrimônio habitacional cultural da metrópole contemporânea. Seja super bem-vinda ao Betoneira, Nádia, querida. Obrigada, eu que agradeço. Super bem-vinda, Obrigada, nossa presidente. Obrigada, eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui. Muito bom, muito bom. Nádia, você tem uma longa carreira como professora acadêmica e também como gestora pública, né? Você participou de várias gestões municipais, estaduais, federais, você atuou em vários órgãos. E você militou na arquitetura e urbanismo inclusivos, né? Para a gente começar, conta um pouco dessa tua trajetória e eu queria saber de você um pouquinho. A gente está nesse momento atual, depois de um tsunami que a gente viveu em relação à política, à cultura e uma série de questões, a gente está num momento bom de boas políticas públicas de habitação no horizonte. O que será? Ainda não. Ainda não? Ainda Okay. não, mas estamos no caminho. Eu me dei conta que eu tenho 3 chapéus. Um de arquiteta, urbanista, gestora pública, outra de pesquisadora, professora, acadêmica e uma terceira de militante da arquitetura. Sim. No IAB, na UIA e agora no CAU. E o que a gente vem construindo é algo que integra todos esses 3 chapéus que eu tenho aqui. Eu estou vendo que hoje eu estou integrando esses 3 chapéus. Hoje Por quê? Tá, Porque o estudo da verticalização me mostrou, e eu tive críticas, eu fico estudando a riqueza. Não estudei a riqueza para descobrir que, desde 57, a legislação, a regulação urbanística da cidade de São Paulo excluiu os mais pobres dos apartamentos. Sim. Então, ao desistir de construir kitnet, desistir pela legislação que impediu a construção de kitnets. Na Paulista, por exemplo. Na 9 de julho, aqueles prédios todos. O Anhanha-Mel... O REP construiu várias Pois na década de 50. Não podia mais, porque o Anhanha-Melo falava: a família paulistana não pode ser criada nesses pardieiros. Ao não ter mais essa possibilidade de mercado, se espraiou. E o que a gente constata hoje? Não temos política habitacional, tivemos na época da ditadura, mas não temos mais. Por quê? Fizemos, Nabil coordenou com Pedro Paulo, em 2009, um Plano Nacional de Habitação, que virou o quê? Em 2010, um programa Minha Casa Minha Vida, que nas minhas pesquisas, um pesquisador nosso, aluno de doutorado, constatou que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa de comprometimento de renda do trabalhador. Não é um programa habitacional, gente. Nós não temos abrigo para a população mais pobre desse país. Por isso os 25 milhões de habitação. O que a gente constata, então, no mundo acadêmico, na pesquisa? Eu sou pesquisadora do CNPq. O que a gente constata? Que a regulação urbanística, historicamente, excluiu a população mais pobre dos produtos do mercado.
Então, o que a gente tem? A gente tem o que a gente está chamando hoje de urbanismo corporativo. Um urbanismo que só pensa na lucratividade. E nós, arquitetos, nós sabemos como construir com qualidade e dar lucro. Então, o lucro não é o problema. O problema é que é possível, nós sabemos, possibilitar lucratividade com qualidade. Sim, mas o que a gente vê é que, como vocês falaram no começo, a produção imobiliária vem gentrificando. Então, isso não é uma coisa do plano diretor, é uma coisa histórica de São Paulo, que é paradigmático nas cidades brasileiras. Então, se a gente tem 25 milhões de moradias precárias, a nossa missão no Conselho, que tem a atribuição de valorizar a arquitetura, é uma cruzada que a gente está vivenciando hoje de melhorar esse passivo. Mas melhorar esse passivo não é o que efetivamente a gente precisa. A gente precisa de uma política habitacional inclusiva, a gente precisa de projetos urbanos que possam substituir o zoneamento, porque é o zoneamento que dirige a cidade e não o plano diretor. Não é o plano diretor que dirige a cidade. É o zoneamento. É o zoneamento, é a legislação. A gente precisa de algo que mude esse paradigma de urbanismo. A regulamentação do plano diretor. Isso. O urbanismo corporativo precisa ser substituído por um urbanismo social. Tratar desse passivo é uma parte do problema. É o atraso que a gente tem que tirar, mas não vai ser fácil. Ok. E no Conselho, a gente está trabalhando nessa perspectiva. Como? Tendo a Lei de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, é de 2008. Porém, ela não pegou. Não pegou. A gente vai falar da lei de... Tá bom. Porque senão você vai falar, a gente vai perguntar tudo isso. Então, vamos só... Antes da gente falar, antes da gente entrar nesse e em outros assuntos, queria trazer um pouquinho antes, você falou dessa discussão do Conselho, e no Conselho, no CalBR, você foi a primeira mulher eleita para a presidência. E você foi eleita para um mandato de 3 anos que vai até agora, final de 2023. Como que tem sido essa experiência? O que você pode contar para a gente? É um grande desafio. Hoje eu estava contando para os meus colegas que é o maior desafio de gestão que eu já tive. Por quê? Porque eu já fui secretária, já fui presidente, já fui diretora da Escola de Arquitetura. Porém, é um desafio. Eu tenho 120 funcionários em Brasília, eu moro em São Paulo, e eu tenho que ser convocada para ir fazer a gestão. Eu tenho um cargo honorífico, então eu sou voluntária, por isso militante, eu estava falando dos 3 chapéus, mas eu acho que isso é o maior prazer que está me dando, poder estar nessa cruzada de melhorar a vida da população brasileira. Depois a gente vai falar disso. Mas por que é um desafio? 120 funcionários que sabem que a gente é voluntário e que está de passagem. Conselheiros, 27 conselheiros, 27 presidentes de causas estaduais, que são também voluntários. Então, o instrumento do planejamento, eu sempre trabalhei com planejamento, é o que me possibilita dialogar com toda essa turma, que eu não posso mandar. A turma brinca que eu sou mandona, mas eu não posso mandar. Eu tenho que dialogar com o pessoal e convencer a fazer aquilo que precisa. E ter um norte daquilo que o Conselho precisa fazer. A gente está dando uma característica mais social para o Conselho. Porque o Conselho, em princípio, precisa fiscalizar e os maus arquitetos. Mas não é isso. Isso é muito pouco para a gente. Tem outras atribuições. Essa é a principal. Sim. Mas a gente acha que proteger a sociedade é melhorar a vida da população brasileira. Vocês falaram que eu sou a primeira mulher. Efetivamente, no Instituto de Arquitetos, em tudo quanto é lugar, mesmo no mundo acadêmico, há um machismo muito grande. Com certeza. E nós, mulheres arquitetas, somos maioria. Dos 222 mil arquitetos,
quase 70% são mulheres. Nossas alunas, minha classe de alunas, 90% mulher, né? É verdade. Então, somos jovens, os arquitetos, eu não. Jovens, a maioria mulheres e pobres. Sim. 55% dos arquitetos ganham até 3 salários mínimos. Sim. Então, e às vezes entrou na faculdade por programas ainda sociais bem, que possibilitaram cursar a faculdade de arquitetura. Mas os estudantes são pobres, mas os arquitetos são pobres, o que é pior. Sim. Eles se formam e continuam. Historicamente são pobres. Então a gente tem também, a gente está pensando e estamos fazendo, uma das coisas que a gente está fazendo é lobby no Congresso. Estamos convencendo os nossos representantes, deputados, senadores a ajudar os arquitetos. A gente está tendo muito mais presença no Congresso. Ótimo, porque os engenheiros têm. Sim. Nós não, então estamos fazendo assim, guerrilhas no Congresso, estamos conseguindo emendas para TIS e temos um projeto de lei que está bombando, que chama microempreendedor profissional, que é para arquiteto principalmente jovens, mas é para profissionais que não é MEI, mas é MEI, porque MEI não pode ser para ensino superior. MEI com uma possibilidade de renda anual de R$240 mil e com muito menos imposto. Ou seja, isso é ótimo, porque a gente quer imposto. Formalizar os nossos colegas que são informais e que ganham até 3 salários mínimos. Então, nós estamos tratando de proteger a sociedade, melhorar a vida da população brasileira e dos arquitetos também. Muito bom. O André, no começo, falou, né, das 25 milhões de moradias no Brasil que são precárias, extremamente precárias. Tem problemas estruturais, falta de saneamento, localizado em áreas inadequadas, em costas, próximo de rio, que toda hora está tendo problema. A lista de problemas não é pequena, é gigante, né? E, na sua visão, o que é prioritário resolver nessa situação? Então, essa visão social do Conselho, desde a sua criação em 2010, trouxe essa perspectiva da lei de 2008, que é do Clóvis Ingervitz e do Zezel, de assistência técnica de habitação de interesse social. O ATIS. ATIS. E em 2008 a lei, em 2015 o CAL atribuiu 2% do nosso orçamento, tanto do CAL Brasil quanto dos CAUs estaduais, 2% no mínimo para pagar projeto de arquitetura. A gente tem essa possibilidade de melhorar a vida da população fazendo projeto, trazendo o arquiteto para melhorar a vida da população. No CAL Rio Grande do Sul tem um programa que chama Nenhuma Casa Sem Banheiro. E nós estamos fazendo esse lobby que a gente está fazendo no Congresso agora com o governo federal mais progressista do que no governo anterior. A gente tem essa possibilidade de convencer que o governo tem que fazer uma política pública, uma política habitacional que eu falei no começo. É necessário ter uma política nacional de ATIS. E não é o CAL só está dando o exemplo das possibilidades. E a gente pode pagar arquiteto. Então isso é muito bom. Inclusive tem uma votação pública agora, não tem, para a gente ter um arquiteto a cada 20 milhões? Você falou nisso, André, porque nós temos um abaixo-assinado, tem vários abaixo-assinados, porque o PPA, que é o Plano Plurianual de Orçamento, ela tem a perspectiva de ter um abaixo-assinado e os 5 mais votados vão ser recebidos para ser incorporados no orçamento. Sim. Então nós temos um que foi do IAB das Alagoas, que lançou em cada cidade de 20 mil, cada 20 mil habitantes tem um arquiteto, e nós do Conselho temos um também que é incluir a TIS no orçamento do governo federal, que é para dar outra dimensão, outra escala para as 25. Só o CAL não dá para resolver o problema. Exato. Então, por favor, assinem Até os abaixo-assinados. Qual é a data limite para o abaixo-assinado? 17 de julho, acho. 17 de julho, e os links vão estar nas nossas redes sociais do Betoneira e também na newsletter. Vou passar para vocês. Já tenho desde maio já está rolando o do IAB de Alagoas, esse de 20 mil habitantes.
A gente achou que tinha que fazer um específico de ATIS, então a gente passa para vocês essa perspectiva. O das Alagoas já tem 5.000 assinaturas, o nosso está começando agora, amanhã. Muito bom. Só esclarecendo, né, porque assim, os nossos ouvintes, eles não são majoritariamente arquitetos. Mas não precisa ser arquiteto para votar. Não, só não é Qualquer isso. pessoa Qualquer pessoa pode votar. Um pouquinho antes. Só queria esclarecer, a gente falou de ATIS, né, que essa assistência técnica, pessoal, é a possibilidade de um arquiteto recém-formado, início de carreira, ou que já tenha uma produção consistente, poder atuar junto à população que mora precariamente e propor de uma maneira mais técnica maneiras de solucionar os problemas habitacionais dessas comunidades, né? Por isso que chama assistência técnica, é um nome assim que parece assistência técnica, habitação de interesse social. É muito abstrato. Então parece ATIS. Por isso que eu até gosto de não falar ATIS, eu gosto de falar assistência técnica de habitação de interesse social. Mas mesmo assistência técnica, para o ouvinte normal, é isso, pessoal. É quase uma coisa que não chega a ser pro bono, porque esse arquiteto ele tem uma remuneração. A gente paga. O CAL remunera o arquiteto, né? E ele vai prestar os serviços técnicos de arquiteto para as populações de baixa renda que moram precariamente. Para melhorar a habitação, até construir uma habitação nova, arrumar um cômodo da construção, tudo isso acaba englobando na questão desta assistência técnica. É só um breve... Exato. E quem acompanha o Betoneira há mais tempo vai lembrar que quando o Paulo Vieira veio aqui, ele falou disso lá no CAL Tocantins. Mas foi bom vocês falarem disso, porque o nosso planejamento e o norte que a gente está dando para o nosso conselho muda um pouco essa coisa de só fiscalizar e ver, proteger a sociedade. Se a gente constata, e a gente fez pesquisa, por isso meu lado acadêmico me auxilia também nessa parte de formulação de políticas públicas. 82%, gente, das edificações no Brasil são feitas sem arquiteto e sem engenheiro. Olha o trabalho que a gente tem pela frente. Além das 25 milhões, isso é um pedaço. Nós temos um programa que chama Mais Arquitetos, que é igual Mais Médicos, só que não é o poder público que vai pagar, a gente pode pagar os arquitetos e a gente quer que tenha mais arquitetos trabalhando para trazer qualidade para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Então, isso é uma missão do Conselho. Maravilha. Até no seu texto recente publicado no portal Vitruvius, você fala que a dinâmica urbana é organizada dialeticamente pela verticalização e pela expansão contínua das periferias horizontais. Eu falei do texto também porque os mais arquitetos, entre outros temas que a gente vai falar aqui, estão bastante presentes. O texto é quase uma prestação de contas do CAL. É muito interessante a gente ver tudo que tem sido feito e que aqui também é outra oportunidade de dar voz para isso. Essa tendência da expansão contínua é uma tendência na maioria das cidades brasileiras. Quais que são as principais razões históricas que você enxerga por trás disso, né? O começo que a gente estava falando, a pergunta que ele fez, a gentrificação. O urbanismo corporativo produz para só o setor imobiliário, para os interesses do setor imobiliário. O que acontece? Uma gentrificação geral. Então, esses 25 milhões é um processo geral do continente brasileiro da gentrificação. Então, a gentrificação não é só expulsar a população de um bairro. Nós temos uma escala de gentrificação no país inteiro. Esses 25 e essa dualização de ter a regulação urbanística produzindo só para os interesses imobiliários faz com que a gentrificação se dê de forma global nas cidades. Então, a informalidade das nossas periferias é o resultado do que a gente está chamando agora de urbanismo corporativo. Que só está pensando na empresa imobiliária e não no povo, na cidade, no urbanismo e na urbanidade das nossas cidades. Não tem isso. E na ausência de uma política habitacional, o mercado imobiliário que acaba estabelecendo essas regras. Pois é. Então, eu acho que isso que a gente está fazendo de propor assistência técnica é uma parte. A gente precisa de mais arquitetos
E o Sérgio Magalhães fala que a gente tem até 2040 que construir 40 milhões de moradias. Nós vamos continuar construindo sem arquiteto e sem engenheiro. Então nós não temos que brigar com o engenheiro. O CREA ficou muito bravo, o CONFEA ficou muito bravo que perdeu o CAL, os arquitetos do CREA. Às vezes ainda estão bravos com Ainda estão bravos. E acho que temos que nos aliar, só que tem uma diferença. O arquiteto não cuida só da tectônica, a gente tem uma sensibilidade, uma transcendência que a mera construção, que os engenheiros fazem muito bem, que são necessárias para nossos projetos, é pouco. A gente precisa de mais arquitetos, de mais sensibilidade, de mais transcendência nas nossas cidades. Melhor urbanismo, melhores projetos de arquitetura. É isso aí. Não é fácil. Não é fácil. Nádia, se um arquiteto recém-formado, já que está consolidado, quiser prestar assistência técnica, né? O que ele deve fazer? Qual o passo a passo? Né? Ele se reporta ao CAL, ele tem uma comunidade, como é que ele se reporta a essa comunidade? Como é que ele vai prestar esse serviço de assistência técnica? Tem vários editais que a gente fez, a gente gastou 23 milhões em ATIS, né? Vamos falar assim. O passo a passo é buscar um edital, mas é pouco. O que a gente quer é que haja uma política nacional para que os arquitetos sejam convidados a fazer isso para o Brasil inteiro. Então, por enquanto, tem que olhar os editais e em época de eleição não pode. A gente está proibido agora de soltar edital, porque até 10 de outubro. Mas isso vai passar, tem que passar a eleição. Vai ter novos editais, mas o que a gente quer é dar uma escala maior para essa. Ele acompanha o edital no seu estado, nas redes sociais do CAL, e esse edital ele indica uma comunidade onde ele vai poder prestar o serviço dele. Não. É isso? Não. Ele precisa estar vinculado a uma... Ele já se vincula ele se vincula a uma comunidade ou e faz um projeto. Faz o projeto e aí ele é remunerado pelo edital. E pelo CAL. Tá. Mas é complicado. A gente quer... A ideia é tentar simplificar e escalar. Né? E que o governo federal tenha essa abrangência. E nós temos mais duas propostas importantes para o governo federal e está tendo uma ressonância, porque a gente está batendo na porta de tudo quanto é ministério, de tudo quanto é gabinete, que são primeiro entender que nós somos profissionais de saúde. Então, fomos no Ministério da Saúde, na Fiocruz, também no Ministério da Cidade, tem uma Secretaria das Periferias. Então, nós estamos construindo uma perspectiva de estar vinculado. Onde tiver um posto de saúde, onde tiver um posto do SUS, tem um arquiteto. Porque, às vezes, uma janela mal virada, um chão de terra batida, pode causar doenças. Claro. E o arquiteto é um profissional de saúde. Então, a gente está vendendo essa ideia. Além disso, junto ao Ministério da Cultura, nós também estamos nos agregando aos territórios da cultura, que estão sendo construídos 270 minicéus no território nacional. E ter um escritório de arquitetura lá para atender, não só para a saúde, mas para arquitetura e cultura. Sim, então, está vinculado. Então, nós estamos nessa perspectiva de achar trabalho para os arquitetos. É isso que o Conselho está fazendo. A gente protege a sociedade como? Mostrando que o nosso ofício é bom para a sociedade. Mas para isso a gente precisa formar bem. Então tem todo um debate, não de EAD, de ensino à distância, mas de formação de qualidade para a gente proporcionar à sociedade brasileira, principalmente os mais pobres, o nosso trabalho. Porque eu acho que também esse processo ele inicia na academia, na faculdade. Porque assim, você, diretor do Mackenzie, dei aula lá, muitos anos, a gente sabe que o aluno que sai da faculdade, isso melhorou muito. Vários alunos fazendo projetos de intervenções em comunidades nos últimos anos da faculdade, o seu trabalho final de graduação. Mas eu acho que ele ainda precisa ter uma formatação técnica para poder atuar
mais em comunidades, né? Porque a academia ela ainda é muito normativa, ensina regras, e eu acho que você precisa ser um pouco transgressor quando você vai intervir numa situação dessa, porque é uma situação de exceção, né? E exceção não é a regra, né? Então eu acho que a coisa começa na academia, para ele poder atuar de uma maneira com mais desenvoltura nas comunidades. Você está certíssimo. Nós estamos disseminando no Mackenzie, já tem um curso para capacitação de ATIS, e mais do que isso, eu estou voltando dos Estados Unidos e contei para eles que a gente está trabalhando numa residência. Olha que legal. De habitação de interesse social. Porque a gente precisa formar os arquitetos, e a gente forma para ganhar prêmio Pritzker. Mas agora o prêmio Pritzker é tipo Francis Querer, é para a comunidade. Sim. Então nós temos que, você está certíssimo que tem que abrir a formação para ter uma formação de capacitação para os problemas reais do nosso país. Sim. E eu acho que essas 25 milhões de moradias são um problema real para o país. Na graduação e na residência. Eu contei para os americanos que a gente está tratando, a gente tem um dos editais de ATIS, junto com a UNB, a gente tem um acordo de fazer residência. Ângela Gordilho também defende essa questão da residência. Então a gente contou para os americanos, eles falaram, que legal, que nem para médico, a gente falou, exatamente. Para médico, que nem para médico, a gente precisa ter 2 anos de capacitação, porque eles não sabem, eles não saem da escola sabendo fazer ATIS. Mas é muito difícil. Eu tenho, sei lá, 40 anos de formado e eu acho que eu vou patinar se eu for... Porque assim, é um tipo de intervenção complexa. A gente fez já habitação de interesse social em áreas, o Pedro Fakir, que foi uma experiência aquilo. Deu certo, mas foi muito difícil. E a gente realmente precisa pensar diferente quando vai fazer uma intervenção. E eu acho que é super importante, com esses 25 milhões, a gente atuar nas comunidades, é fundamental. E eu acho que o aluno, ele tem essa predisposição. Pelo menos os alunos que eu lidei na minha vida acadêmica, eles estão muito... Eu acho que é isso. O Pritzker ganha o Francis Querer, né? Ganha outros arquitetos que estão trabalhando com a questão Caton, que faz revitalização de edificação social. Eu acho que eles começam a olhar e desejar realmente trabalhar em causas sociais, porque também é uma situação que... E isso que a gente levou, esse folder que a gente levou para os Estados Unidos, resume um pouco o que a gente faz. A gente está indo agora para o Congresso da União Internacional de Arquitetos, que vai ocorrer em Copenhague. Vocês sabem que eu entrei no CAL também para ajudar o Congresso, né? 2020, que não aconteceu. Que não aconteceu, porque na pandemia, né? Teve 185 mil arquitetos em vez dos 20 mil que a gente estava esperando aí no Rio, e 95 países que participaram. Mas o que a gente vai levar, e que é uma questão que também da academia, que também precisa transformar os nossos arquitetos e a nossa sociedade. Nós estamos levando o continente Amazônia, que não é só a Amazônia legal, mas é o foco que o mundo inteiro está dando para o Brasil, que é o verde que a gente tem no nosso continente e que está virando um mercado de venda de carbono e de produção mundial, podendo investir na preservação da nossa Amazônia. Então, de um lado, a sustentabilidade é algo que tem que ser incorporada nessa formação dos arquitetos do século XXI, e não só cuidar dos pobres e das moradias precárias, isso é um passivo, mas para o futuro, e isso que falta no plano diretor, é a visão do que a gente tem que combater as mudanças climáticas, que a gente tem que combater o aquecimento do planeta. Então a gente tem um projeto Amazônia 2040, além dessa cruzada para dignificação da moradia e também a nossa perspectiva de internacionalização.
Voltei então agora dos Estados Unidos e a gente discute, e vai discutir também em Copenhague, a mobilidade dos nossos arquitetos. Acabamos de assinar com Portugal, lá em São Luís agora, assinamos com a Ordem dos Arquitetos de Portugal uma melhoria da mobilidade dos nossos arquitetos que estão em Portugal e dos portugueses que estão aqui. Agora, gente, com essa tecnologia que a gente dispõe, não tem mais país que segura ninguém. Não tem mais país. Você pode fazer um projeto onde você quiser. Sim. Né? Quem é que segura? Então, quem assina, o problema são as regras. Né? Essa que é a questão. Mas a gente tem que formar arquitetos para pensar como atacar essa questão das mudanças climáticas. E nosso plano diretor não está nem aí. Então, esse urbanismo corporativo que a gente falou não cuida da questão ambiental. Muito pelo contrário. Não, bom você falar do plano diretor, porque é do que a gente vai falar agora, Sim. que é um pouco de plano diretor. Para a gente explicar um pouco para os nossos ouvintes também, que não necessariamente são da arquitetura, o que é um plano diretor e por que ele é tão importante numa cidade? Porque ele é um conjunto de medidas e regras que deveriam definir o zoneamento. Mas se a gente fizer uma leitura muito precisa dos planos diretores e da legislação de zoneamento, a gente vai ver que tem incongruências e conflitos. Então, vou dar um exemplo ontem que a gente estava discutindo, a gente está produzindo um livro que é continuação da Cidade que Não Pode Parar, planos urbanísticos de São Paulo do século XX. Nosso grupo de pesquisa está produzindo um livro que chama Cidade das Desigualdades. O Cândido Cândido Neto, né? O filho do Cândido pai, o nosso colega do Mackenzie. Nós estamos escrevendo esse livro. O que a gente mostrou nessa nossa pesquisa? Que os planos diretores formulam algumas ideias, por exemplo, cota de solidariedade, fachada ativa, eles dão diretrizes e o zoneamento tem que se adequar. A regulação de uso do solo tem que se adequar a essas diretrizes que o plano diretor dá. Por exemplo, a gente sabe que na lei do zoneamento, o plano diretor diz máximo de coeficiente de aproveitamento. Então, para quem nos ouve, coeficiente de aproveitamento é uma relação entre a área construída e a área do terreno. Então, se eu tenho 1.000 metros de área do terreno, tem o coeficiente 4, que é o máximo. Que é construir 4 vezes a área do terreno. 4.000. Mas aí a gente vai ver, na lei de zoneamento, tem uma coisa que chama área computável. Então, varanda não entra nesse coeficiente. São aquelas garagem não entra nesse coeficiente. Então, a gente fez o cálculo de 9 a 12 vezes a área do terreno. Então, o plano diretor fala 4 de coeficiente, mas aí a lei de zoneamento jabutiza. Nós temos agora bota jabutis vários Nós temos uma nova terminologia agora, jabutiza, e a gente tem um aluno meu que falou 9 coeficiente de 9,5, daí ontem a gente viu 12. E tem essa cota de solidariedade, que tem uma aluna nossa que fez um mestrado, que a perspectiva é justamente, a intenção é boa, do plano diretor de 2014, de ter a perspectiva de construir habitação para os mais pobres. E no mundo inteiro a gente tem exemplo disso, né? Porém, a gente vê que o resultado dá o quê? Mini senzalas ou coisas que não são... ela está fazendo a atualização, essa nossa pesquisadora, do resultado dessa cota de solidariedade. Mas o que acontece? A intenção é boa no plano diretor, vai para a Câmara dos vereadores, né? E eles fazem o que os interesses econômicos definem. Inclusive, neste momento, nós estamos com essa questão, né? O plano diretor da cidade de São Paulo ele foi aprovado em 2014, na gestão do então prefeito Fernando Haddad. O relator foi o urbanista Nabil Bonduki, e o plano trouxe muitos avanços e foi, inclusive, reconhecido internacionalmente. Era para ele ter sido revisto, inclusive hoje, quando a gente está gravando o Betoneira, mas o texto não foi terminado, passaram para dia 23. Né?
quais que foram as modificações que essa revisão que está sendo proposta faz no plano diretor e por que isso está tão polêmico? Acho que isso é uma coisa interessante para a gente falar também. Eles estão ampliando a possibilidade de destruir pequenas edificações, vilas, miolo de quadra, e estão permitindo um aumento do crescimento vertical da cidade. Mas não é essa a questão. Acho que o que eles estão fazendo está equivocado. Por quê? Porque não cuida dos 4 milhões de... Não tem 25 milhões no Brasil, mas tem em São Paulo 3 a 4 milhões de moradias precárias. O que está sendo feito para isso? Mesmo a cota de solidariedade, não há fiscalização. Então, um empreendedor pode fazer 10% de habitação de interesse social num empreendimento, e aí ele faz mini apartamentos que seriam habitação de interesse social, mas vira o quê? Airbnb. Vira um novo rentismo. Sim. E não tem fiscalização. Quem é que diz que isso vai para o pobre? Sim. Não vai para o pobre. Não vai mesmo. Não vai mesmo. E o que a gente está vendo que se fosse efetivamente... O que eu li no jornal hoje é que haverá uma fiscalização melhor para que os mais frágeis, mais vulneráveis, mais pobres possam realmente se apropriar dessas habitações de interesses sociais, que são um novo rentismo, e são as kitnets. Está tendo um resgate das kitnets. Uma família pode... Daí o Anhaya Mello estava certo. Uma família pode morar em 15 metros, como que é o prefeito de Campinas agora quis fazer. 15 metros, as kitnets antigas não tinham 15 metros. Eram maiores. A gente tá muito mais bem ventiladas. A gente está falando da Prefeitura de Campinas, que saiu agora essa semana a notícia do prefeito propor casas, habitação social, casas de 15 metros quadrados para famílias de 7 pessoas. Né? É completamente surreal. É absurdo. É completamente surreal, mas eu quero insistir que o maior problema desse nosso plano diretor é que ele só pensa em verticalização, em aumento de prédios, mas não para quem precisa. Sim. E não pensa em sustentabilidade. O que é que nós estamos fazendo? Gente, o mundo inteiro está pensando nas mudanças climáticas. O que a gente está fazendo para garantir que os nossos netos tenham ar para respirar, tenham água e tenham recursos naturais? Nada. Inclusive, propondo ter garagem em lugar que tem já transporte público, metrô, corredor de ônibus. Os caras querem botar garagem porque tem o compromisso com o rodoviarismo, com o carro, que gera poluição. E outra coisa interessante de falar de sustentabilidade, eu acho, é que daí a gente volta para falar da assistência técnica para habitação de interesse social. A gente fala, né, de construir habitação, construir, mas com a assistência técnica a gente pode muito bem melhorar coisas que já estão construídas, né? Uma massa que já foi feita e que foi mal feita, que existem problemas, mas é muito sustentável também você trabalhar com menos, com menos, como é que se diz? Inclusive, é mais barato consertar as casas do que produzir novas, inclusive daí produzir novas que não funcionam. Né? Então, acho que a sustentabilidade vem aí também. Exatamente. E o não desperdício daquilo que já foi produzido, mal produzido, mas a gente tenta melhorar. E esses prédios com pequenos apartamentos seriam para abrigar população mais pobre, mas não acontece. Porque você falou, eles são vendidos. Não consegue. E é um novo rentismo, e vira Airbnb, e são quartos de hotéis que estão sendo produzidos, e isso é ruim para o mercado. Inclusive em áreas centrais, não? Que poderiam áreas centrais. E aí eu quero falar de áreas centrais, mas eu quero completar esse raciocínio que esse novo rentismo tem tanta produção de pequenos apartamentos que o preço vai baixar. Então tem um tiro no pé para o mercado, porque tem muita produção e não foi para quem devia ser. Porque eles não têm documentação, não tem tudo que precisa, renda mínima. E aí eu quero falar, você me lembrou que a gente acabou de aprovar a medida provisória do Minha Casa Minha Vida. Nós fomos convidados, o conselho foi convidado. Eu até perguntei, eu sou convidada como professora ou como presidente? Qual chapéu que eu venho para essa reunião? Qual chapéu que eu uso? Aí falaram os dois. Eu falei, então tá bom. Então eu fui lá e defendi isso, e eles incorporaram a assistência técnica de habitação de interesse social
incorporar um retrofit de edifícios em centros centrais. urbanos. Então, eu acho que quantos imóveis tem abandonado no centro de São Paulo vazios há anos? Né? E isso é um produto desse urbanismo corporativo que produz essa cidade nega periférica e esvazia nossas áreas centrais. Então, pode ser que surja uma possibilidade de subsídio, de melhorias, de localização dos novos empreendimentos e de apoio, de subsídio aos mais pobres, que é a chamada faixa 1, de 0 a 3 salários mínimos, onde está o maior número de pessoas que precisam de moradia. Muito bom. Nádia, qual que é a tua expectativa? O governo novo está sendo reestruturado o Ministério das Cidades, né, que tinha sido extinto. Qual que é a tua expectativa do Ministério da Cidade? Porque é o Ministério da Cidade que vai olhar para a questão, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, uma série... A gente sabe que Minha Casa Minha Vida, desde que surgiu, eu sempre fui muito... Eu falei, nossa, finalmente vamos poder fazer projetos de habitação de interesse social. Só que quem acabou cooptando Minha Casa Minha Vida foram as construtoras, né, que cuidavam de fazer um projeto muitas vezes pífio, que não tinha a participação no arquiteto, ou pelo menos um bom projeto, e acabou nisso, transformando habitações que seriam para a população mais pobre em investimento, em Airbnb, como você falou. Qual que é a tua expectativa do Ministério da Cidade? E do Minha Casa Minha Vida. Finalmente, o Minha Casa Minha Vida, com fiscalização, como você falou, ele vai ter uma outra cara, uma outra roupagem. E eu vi outro dia no jornal que estou fazendo já Minha Casa Minha Vida para a classe média. Né? Como é que é tudo isso? O que você diz? Resta-nos a esperança que as coisas melhorem. Então, vamos rezar. Vamos ter esperança. Tem uma secretaria de periferias. O Minha Casa Minha Vida vai produzir. Nós não somos contra a produção, precisa de 6 milhões de moradia. Vamos dar trabalho para arquiteto para produzir em boas localizações, com boas qualidades. Como diz o Lula, com varanda, com qualidade. Não é fazer uma coisa ruim, com qualidade. Mas também a gente precisa ter regularização fundiária, isso foi incorporada, com melhorias urbanísticas e melhorias dessas moradias que precisam ter. Agora, qual vai ser a escala e proporcional de novas moradias, de melhorias de moradias, não sei, porque nós fomos falar no Ministério de Desenvolvimento Regional, logo depois do Carnaval, quando teve aquelas... Tem também no Minha Casa Minha Vida uma perspectiva de melhorar áreas que tiveram calamidade, né? Como tem cada verão, cada chuva que acontece, mas a ideia de construir novas casas predomina, porque é o urbanismo corporativo. Porque é construção. Então, eu acho que nós temos que mudar paradigma e estamos achando que não só o Conselho de Arquitetura e de Urbanismo do Brasil, mas as entidades de arquitetura, a gente tem o colegiado de entidades, que é a FNA, a BAP, a ASBEA, IAB e FENEA, que está fazendo essa cruzada de mostrar que a gente precisa de boa arquitetura e que precisa, não é só o Conselho, nós estamos unidos nessa perspectiva de melhorar a vida da população. Fizemos uma carta para os candidatos em maio do ano passado e tivemos a adesão de muitos. Porém, quero dizer para vocês, agora que eu estou da academia, academia, muda crítica. Sim. Ainda temos que avançar. Temos que avançar e eu convoco a todos, tem eleição do Conselho, convoco os nossos arquitetos militantes a entrar nessa cruzada, porque isso está nos trazendo uma perspectiva de ter uma missão de melhorar o nosso país, de melhorar a vida da população brasileira. E quero dizer para vocês que eu não estou aguentando. Eu vim a pé para cá
e a gente tropeça nas pessoas na rua. Sim, Isso é. morador Que de é rua. o quê? Falta de moradia, gente. Exato. Falta de moradia, pessoas que saíram na pandemia. Tem gente aqui que fica lendo na rua, gente, não é pessoa desqualificada, são pessoas que têm qualificação, que têm capacitação, foram expulsas na pandemia, desalojadas e desempregadas. Então, sim, fazer moradia é uma forma de redistribuir renda. Nós precisamos de redistribuição de renda, não só de trabalho e renda para a população, mas também a moradia o investimento em moradia é um fator de redistribuição. Precisamos disso. E nós, arquitetos, somos os profissionais que podemos trabalhar nisso. As pessoas que nos estão ouvindo, Nádia, militante a vida toda na arquitetura, eu conheço a Nádia há muito tempo, ela está pedindo, clamando a nosso envolvimento maior nisso, porque isso é uma questão de sobrevivência, né? A gente precisa participar mais, estar envolvido nessas discussões, nessas causas, que você, ao mesmo tempo, resolver o problema da habitação social no Brasil, que é horrível, que você falou, você tropeça nas pessoas que estão morando na rua, e ao mesmo tempo gerar emprego para uma série de arquitetos que estão se formando, estão em início de carreira. Então é uma coisa que uma coisa soluciona a outra. Então a gente tem que se engajar nessa luta. Nádia, a gente está, não é? Gostei. Sim, todos. Sim. Selo de aprovação. Juntos, bandeira defraudada. Gente, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa desse Betoneira, que acho importantíssimo. Acho que é um daqueles episódios que é para espraiar para todo mundo, passar para todo mundo. E para a gente terminar, até tentando acreditar que as coisas podem ser melhores, eu queria que você contasse para a gente de uma política pública de habitação, um exemplo, que foi realizada em São Paulo e que, na sua visão, é bem sucedida e que pode ser um exemplo para a gente se espelhar, repetir ou crescer a partir disso. Em São Paulo. Ou se São Paulo ou outra cidade que você achar que foi interessante. Eu acho que no mundo todo tem experiências, tem em Vancouver 20% da qualquer habitação, na França também, que eu estudei no meu pós-doutorado, 20% de qualquer intervenção tem habitação de interesse social. Mas aqui a gente vê aqui em São Paulo que está faltando um pouco de cultura, porque não é repetir Casa Grande Senzala do Gilberto Freire, gente. Então, se na França habitação, locação social tem qualidade, aqui a cota de solidariedade mostrou que não tem. Então, exemplos no mundo tem, mas a gente tem que melhorar nossa sociedade, porque também os nossos arquitetos, nós como arquitetos, fazemos parte de uma sociedade que precisa ser transformada. Exatamente, então, uma coisa arraigada isso. Então, né? A construção de cidadania é muito importante. Então, a minha passagem pelo patrimônio me levou a essa perspectiva de mostrar que quem não conhece não valoriza, quem não conhece a sua história não valoriza seu patrimônio. Então, a Jornada do Patrimônio foi algo que traz essa construção de cidadania, sim, mas temos muitos exemplos a seguir de construção. O BR Cidades, que a gente vê, que é uma rede no Brasil inteiro, é algo que também constrói cidadania na perspectiva de lutar por melhores cidades e por qualidade. Então, acho que isso é um exemplo no Brasil. Acho que o BR Cidades é uma mobilização pela cidadania, pelo diálogo e pela luta. Então, a militância tem que ser generalizada. A gente precisa mostrar que a gente precisa transformar nossas cidades através da transformação da nossa sociedade. Sim. Exatamente, porque a sociedade, ela que vai acabar determinando essa maneira de agir. Né? E enquanto ela for, como você falou, Casa Grande Senzala, vai rolar. Vamos continuar tendo condomínios totalmente fechados, uma cidade calacrada, e sem habitação no interesse social. Precisamos sair da Senzala e da Casa Grande. É isso aí. Nádia, a gente não tem como te agradecer. Você falou pra gente que você veio de uma série de viagens, você está
Você está acabada. Você teve uma semana super corrida. Eu te agradeço muito, mesmo você tendo todos esses compromissos e chegar aqui super cansada, você conseguiu passar um recado maravilhoso pra gente. A gente realmente se espelha muito em você, na tua trajetória de militância, e pra gente isso realmente é uma inspiração. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Eu até melhorei do meu cansaço conversando. Ganha um fôlego novo. Porque a esperança dá energia, dá potência. A gente precisa de esperança, turma. É isso aí. Mais esperança pra gente. Mais esperança. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem e fotografia: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Identidade visual: Flora Canal. Redes sociais: Ana Mello. Trilha sonora de abertura e final: Mário Capri.